Nos anos 1980, um bonobo chamado Kanzi aprendeu a se comunicar com humanos de forma inédita. Não por meio da fala ou gestos, mas usando um teclado de símbolos abstratos que representavam objetos e ações. Apontando para vários desses símbolos, ele criava combinações para fazer pedidos, responder a perguntas dos pesquisadores e se referir a objetos que não estavam fisicamente presentes. As façanhas de Kanzi geraram imediata controvérsia em torno de uma questão. Kanzi havia aprendido a linguagem? O que chamamos de linguagem é algo mais específico do que comunicação. Linguagem serve para compartilhar o que está em nossas mentes, histórias, opiniões, perguntas, passado ou futuro, tempos ou lugares imaginados, ideias. É fundamentalmente aberta e pode ser usada para dizer um número ilimitado de coisas. Para muitos pesquisadores, apenas humanos possuem linguagem, e que os chamados e gestos usados por outras espécies para se comunicar não constituem linguagem. Cada um desses chamados e gestos geralmente corresponde a uma mensagem específica para um número limitado de mensagens que não se combinam em ideias mais complexas. Por exemplo, uma espécie de macaco pode ter um chamado específico de alerta para um predador particular, como uma cobra, mas com a linguagem há inúmeras maneiras de dizer cuidado com a cobra. Até agora, nenhuma comunicação animal parece ter a abertura da linguagem humana. Não sabemos ao certo o que se passa na mente dos animais e é possível que essa definição de linguagem ou nossas formas de medi-la não se apliquem a eles. Mas até onde sabemos, apenas os humanos têm linguagem. E embora os humanos falem cerca de 7.000 línguas distintas, qualquer criança pode aprender qualquer idioma, indicando que a estrutura biológica subjacente à linguagem é comum a todos nós. O que a linguagem significa para a humanidade? O que ela nos permite fazer e como passamos a possuí-la? Exatamente quando adquirimos essa capacidade ainda é uma questão em aberto. Chimpanzés e bonobos são nossos parentes vivos mais próximos, mas a linhagem que levou aos humanos se separou dos outros grandes símios há mais de 4 milhões de anos. Entre eles, houve muitas espécies, todas agora extintas, o que torna muito difícil saber se tinham linguagem ou algo parecido. Os grandes símios dão uma pista potencial sobre as origens da linguagem. Ela pode ter começado como gesto em vez de fala. Os grandes símios gesticulam uns para os outros na natureza muito mais livremente do que vocalizam. A linguagem pode ter começado a se formar durante o Pleistoceno, há 2 a 3 milhões de anos, com o surgimento do gênero Homo, que eventualmente deu origem à nossa própria espécie, Homo sapiens. O tamanho do cérebro triplicou e o bipedalismo liberou as mãos para a comunicação. Pode ter havido uma transição da comunicação gestual para a linguagem gestual, do apontar para objetos e pantomimar ações para sinais mais eficientes e abstratos. A abstração da comunicação gestual eliminou a necessidade de elementos visuais, preparando o terreno para a transição para a linguagem falada. No entanto, essa transição ocorreu mais tarde. A fala articulada depende de um trato vocal de formato específico. Mesmo nossos ancestrais mais próximos, os neandertais e denisovanos, tinham tratos vocais que não eram ideais, embora possuíssem alguma capacidade vocal e possivelmente até linguagem. Apenas nos humanos o trato vocal é ideal. Palavras faladas liberam as mãos para atividades como o uso de ferramentas e transporte. Portanto, pode ter sido o surgimento da fala e não da linguagem em si que levou à dominância de nossa espécie. A linguagem está tão intimamente ligada ao pensamento complexo, percepção e funções motoras que é difícil desvendar suas origens biológicas. Alguns dos maiores mistérios permanecem. Em que medida a linguagem como capacidade moldou a humanidade e em que medida a humanidade moldou a linguagem? O que veio primeiro? O vasto número de cenários possíveis que podemos imaginar ou nossa capacidade de compartilhá-los? Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.